Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Positiva para o Corinthians, não senhor. Jogou lá com a Universidade Central, que é um time praticamente amador, lá da Venezuela, com os caras meio que semi-aposentados lá, e não conseguiu ganhar, só empatou. É isso, né, Vessa? Pois é, Tirone. O Corinthians protagonizou ontem uma vergonhosa noite para o seu torcedor, para a instituição, ao não ganhar deste time venezuelano, como você disse aí, é difícil dizer assim, mas assim, é semi-profissional, porque inclusive a condição física de alguns jogadores sobrepeso, assim, claramente longe da parte física ideal, era nítido, assim, você via no corpo dos jogadores aquela barriguinha saliente. Colocar o filho do dono do time, né, de 16 anos, que eu contei aquela curiosidade ontem, e ele virou titular, nem no campeonato local ele é titular. Ontem colocaram o garoto de 16 anos, adolescente, de titular. Fisicamente, coitado, ele tentava correr, ele não conseguia nem correr perto dos jogadores do Corinthians. E foi uma noite vergonhosa, de uma postura ridícula do Corinthians, de uma postura indolente, uma postura inaceitável, e você simplesmente deixa o jogo vivo o tempo inteiro, não tem qualquer tipo de ambição de fazer 1, 2, 3, 4 gols e resolver o jogo como deveria ter tido, e aí você fica à mercê de uma bola. Essa bola veio, o Hugo ainda faz uma grande defesa, e aí a bola bate no João Pedro, naqueles gols contra meio patéticos assim, que representam bem a noite, e você acaba perdendo 2 pontos, empata. Assim, eu não tenho dúvida que o Corinthians vai jogar na volta com o seu torcedor, no seu gramado, no seu estádio, no seu ambiente, vai se classificar e vai ganhar até bem. Mas não dá para aceitar o que aconteceu nesses 90 minutos. Tamanha indolência, tamanha falta de concentração. Ramon Dias também não resolveu em nenhum momento essa situação, não só na parte anímica, também na parte tática. Ele faz uma substituição, por exemplo, que beirou ao inacreditável. Você está lá precisando de gol, precisando melhorar, você põe o Alex Santana, que não faz o menor sentido. Sabe, coloca um atacante, já tira um volante de cara, espeta ali um cara aberto, o Thales Magno, tenta fazer alguma coisa diferente. Poderia ter tirado o Hugo, lateral esquerdo, por exemplo, que não ia à linha de fundo de jeito nenhum. Põe o Thales ali do lado esquerdo, ó, faz o vai e vem de vez em quando, o Bidon cuida ali e fica do lado esquerdo depois, se precisar alguma coisa. Faz alguma coisa diferente, opta por algo diferente. Já que seu time está indolente, seu time não quer nada com nada, achando que vai ganhar na hora que ele quer, e isso é uma coisa que está me pegando, porque o time sabe que é bom, o time sabe que tem qualidade e acha que vai ganhar na hora que quer e como ele quer. E as coisas não são assim. Você tem que fazer por merecer. Beira a soberba mesmo, beira uma postura de quem tá com a barriga cheia. E esse time não ganhou nada. Esses jogadores não ganharam nada pelo Corinthians. Eu não consigo aceitar esse tipo de postura de um time que não tem nem história. Esses caras não estão na parede, no pôster, no memorial do clube ainda. Não ganharam nada pela instituição. Os únicos dois que ganharam alguma coisa é o Maicon e o Romero. O restante não ganhou nada. Então, é inaceitável o que aconteceu ontem. Eu repito, eu não estou pensando na classificação. Ela vai vir na quarta que vem. É impossível você ser eliminado. Quem não assistiu, pegue para assistir quarta-feira que vem em Itaquera. Assista quarta-feira para quem não viu. Quem não, ou pega os melhores momentos, ou pega para assistir esse jogo. Os caras não conseguem trocar 2 passes, os caras não conseguem se locomover, eles não têm força física, alguns deles, para competir, e você simplesmente vai lá e empata. A revolta da torcida é generalizada em todas as redes sociais, YouTube, e eu acho que é uma revolta muito positiva. O torcedor está de parabéns, porque não dá para aceitar empatar com esse time praticamente semi-profissional, não dá para aceitar.
E eu espero que essa cobrança tenha valido de alguma coisa. Agora há pouco, o presidente da maior torcida organizada do Corinthians fez uma postagem dizendo que na saída da Venezuela conversou com os líderes do grupo, parte da torcida, alguns torcedores foram no voo fretado e voltaram por conta da dificuldade de logística, além de sócios, conselheiros, enfim, aquela coisa que a gente conhece bem de clube social, que você leva sócio, conselheiro, um monte de gente lá no voo também. E aí disseram que cobraram os jogadores, conversaram com eles, que era inaceitável a postura que eles tiveram. O Memphis fez postura, fizemos uma bad night, jogamos mal, uma noite ruim, aquela bad coisa trip. toda. Mas é o seguinte, agora tem que voltar e fazer por merecer não só a vaga, mas se impor em casa, meter os gols, fazer os gols e comprovar. Porque depois, hora que vier, aproveite o Barcelona de Guayaquil, esse jogo que o Corinthians fez ontem, o Corinthians está eliminado. Hora que se jogar em Guayaquil contra o time com mais tradição, time melhor, acostumado mais a Libertadores, é eliminação na ida, não vai ter nem a volta. Então que isso sirva de alerta não para quarta-feira, mas nas outras 2 quartas, quando o sarrafo vai ser diferente. E para finalizar, a revolta do torcedor, a minha revolta, é porque a Libertadores, o sorteio falou assim: Corinthians, eu estou te dando o maior mamão com açúcar que você pode ter na sua vida. Um time semiprofissional, venezuelano, um estádio vazio, não tem nem pressão, não tem altitude, não tem nada. Vai lá, curte o seu jogo, vence essa partida, goleie, que vocês inclusive podem cuidar da logística até numa volta e colocar os reservas e cuidar para o Mirassol, que a gente falou ontem. Não fizeram nada disso e o Corinthians, então, provavelmente terá que pôr os titulares na quarta para poder jogar com o Mirassol no sábado ou no domingo. Missão da ESPN, nossa equipe já está lá. Campeonato Paulista, uma loucura. São Paulo e Palmeiras estão entrelaçados. Um precisa do outro, mas o momento de um é bom, do outro também não, enfim. Que coisa bonita. Começamos então pela ordem, tá? Corinthians, porque ontem a estreia da equipe de Ramon Dias na Conmebol Libertadores, jogou fora de casa, volta ao Brasil com um empate 1-1. Isso faz com que o time precise ter atenção no jogo da volta, mas também fez, não é, Mendel, com que alguns torcedores não gostassem da entrega, da atenção que o time teve em campo ontem. Exatamente, Bruno. Torcedores, jogadores, comissão técnica, todo mundo admitindo que o Corinthians fez um jogo muito abaixo, pela entrega, pelo ritmo, pela velocidade, pela intensidade que o Corinthians deveria ter nessa partida. Claro, tem o nível técnico do adversário. O Corinthians, então, marcha lenta, deixou o torcedor ressabiado. Fez o primeiro gol com o Carrillo, assistência do Memphis Depay, que chega a 15 participações em gols em 22 partidas pelo Corinthians, ganha uma bonificação prevista em contrato por isso, cerca de R$1,5 milhão de reais, mas o Corinthians acabou sofrendo o gol de empate, gol contra do João Pedro Choca, e o Corinthians então deixa a Venezuela com esse empate por 1-1. Na semana que vem tem o jogo de volta na Neoquímica Arena. O Corinthians tem tudo, né, com o estádio lotado para conseguir a vitória, avançar para enfrentar o vencedor de El Nacional e Barcelona de Guayaquil. Depois do jogo a gente vai ouvir então o Carrillo, autor do gol do Corinthians, e também o técnico Ramon Dias falando sobre a partida do Corinthians. Corinthians com um ritmo lento, saindo com o empate 1-1 da Venezuela. Pienso que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas ocasiones, el segundo ya fue más difícil, ellos se plantaron bien en el campo, un resultado que no nos agrada, pero sabemos que hay un partido en casa y tenemos que esperar por ese partido y darlo todo allá, ¿no? En casa. A mí me gustó el equipo en el primer tiempo, tuvimos manejos, situaciones, por ahí no fuimos tan claros en las definiciones como otras veces. Sí que me preocupó mucho el calo que tuvieron en el segundo tiempo. Me preocupó mucho de la intensidad del juego, de no generar el fútbol que habíamos generado en el primer tiempo. Dejamos de correr, dejamos de tener dinámica, de ser intenso, pero tampoco el resultado es malo. El resultado es malo porque en la Copa del Mata-Mata ahora jugamos de local con nuestra gente. Yo estoy preocupado porque el calo del segundo tiempo. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Esto nos va a servir de experiencia para la vuelta, porque la Copa es diferente a todo. El adversario
puede estar en dificultad, pero saca el temperamento, el ritmo, la actitud y nos complicaron de esa manera. Seguramente lo vamos a mejorar porque esta es una linda experiencia para el equipo. Tá aí o Ramon Dias falando, claro, o resultado não é de todo ruim, o Corinthians tem tudo para conseguir avançar a próxima fase jogando em casa, mas claro, essa queda de rendimento do Corinthians preocupa, isso vai ser analisado internamente. O próprio Memphis Depay nas redes sociais fez uma postagem em inglês dizendo que foi um jogo ruim, mas vamos nos recuperar no próximo jogo, a temporada é longa e nós temos muito para jogar. Obrigado a todos que viajaram para nos apoiar. Corinthians que volta a campo no próximo domingo, jogo pelo Campeonato Paulista contra o Guarani. Corinthians já classificado, já garantiu a primeira colocação no grupo, vai com muitos jogadores poupados. A preocupação fica por conta de Ranielli. Ele deixou o jogo no primeiro tempo, sentiu o músculo posterior da coxa direita, está sendo avaliado para saber a gravidade da lesão. É o Corinthians, então, que enfrenta o Guarani com jogadores poupados e na semana que vem, aí sim, jogo importantíssimo para o Corinthians para tentar avançar a próxima fase, a terceira fase classificatória em busca de um lugar na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Obrigada, viu, Mendel? Trazendo então os personagens, as informações dessa sequência do Timão. Então, os números por etapas, né? A gente separando em primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians teve mais finalizações no alvo, 2 grandes chances e conseguiu fazer o seu gol. Já no segundo tempo, olha como uma coisa inverte realmente ali no número, né? As 9 finalizações e 3 no alvo, que no primeiro tempo foram do Corinthians, foi para o CV. E depois 3 grandes chances e aí conseguiu empatar o jogo e, enfim, sai viva da partida. É que pro corintiano essa questão da postura pega muito, né? Acho que até, claro que nenhum torcedor de nenhum time gosta de ver um time apático em campo. Mas pro corintiano, às vezes essa questão da entrega, do comprometimento, às vezes vale até mais do que o resultado em si. Algumas vezes sim. O torcedor, a gente falou, estava conversando ali na redação e eu acho que tem muito disso. Às vezes o torcedor, não é que ele gosta, tá? Mas ele até aceita perder se ele vê que os caras estão tentando. Verdade. Ele fica mais conformado com a derrota tentando e fala, mano, eu acho que se fosse esse resultado, essa condição, talvez até para um palmeirense, para o São Paulino, ele não se incomodasse tanto quanto o corintiano se incomoda. Eu, quando estava vivo, eu tinha um modo de pensar, quando eu estava isso há muito tempo, né? Quando eu estava vivo. Eu tinha um modo de pensar que era assim. Eu quero, em campo, me sentir representado. Eu, na torcida, quero me sentir representado. O esforço que eu fiz, o amor que eu tenho, eu quero que esses caras me representem lá de alguma forma, sabe? Mas eu já morri há muitos anos, né, Bruno? Então, assim, claro que ninguém vai prestar atenção numa voz do além. Um defunto. Porque é isso que eu quero, cara. O torcedor que sai de São Paulo, que sai de... ok, vai. Vamos falar uma mentira aqui. Só tem torcedor do Corinthians em São Paulo. Torcedor que sai... É uma mentira, tá? Torcedor que sai de São Paulo, que vai para Caracas, para ver o que ele viu ontem. Sabe quantas faltas o Corinthians fez no jogo ontem, no segundo tempo? Quantas? Uma falta aos 84 minutos. Vai, credo. Sim. Quer dizer então que tem que sair batendo em todo mundo? Não, tem que competir um pouco mais. O cara passou por você, faz falta. Morde, diminui o espaço do cara. Compete, né? Compete. Não deu para chegar? Falta aqui, companheiro. Você não vai jogar, não. Eu não vou jogar, mas você também não vai jogar. E acho que ontem ficou faltando muito isso. A vantagem tem um outro jogo e o jogo é em casa. Mas fica um gostinho assim de, poxa, não era para vocês terem feito isso com o torcedor. É que hoje a gente, conversando assim friamente, é um resultado que não é o ideal, não era o que a gente projetava, era o que a gente falava que era ótimo pro Bahia, mas pro Corinthians não era o negócio, pelo adversário do Bahia, né, no estúdio, da Strongest, enfim, e pro Corinthians era outra situação. Pela expectativa, porque os palpites aqui, eu palpitei 2-0, 3-0, 1-0, vitória do Corinthians de qualquer forma na nossa lista aqui de palpites. Também não quer dizer muita coisa, mas é a expectativa que você tem. Mas o ponto é que você vai para o jogo de volta, perdendo oportunidades. Esse lance por exemplo, se estivesse num jogo mais apertado, eu acho que o Garro estaria pro gol. Não, então, mas o meu ponto a gente tinha, entre aspas, tanta certeza também, entre aspas, que o Corinthians iria vencer,
Que agora também a sensação é assim, o próximo jogo vai vencer, mas precisa jogar, porque nessa certeza, por certeza, não ganhou. Não tem aquela preocupação de Você achava que o Corinthians ia ganhar? classificação. Você achava que o Corinthians ia ganhar ontem? Claro, pô. Você acha que o Corinthians vai ganhar na Neoquímica Arena? Continua achando. Mas vai precisar ganhar, porque eu Então, achava ontem e não resolveu. Mas aí é aquilo do precisar jogar, isso. porque se tivesse vencido ontem, não precisaria jogar nesse momento que, querendo ou não, vai ser um momento aí de reta final, por exemplo, de campeonato estadual. Sim. Né, onde ele ganharia uma data para descansar. O meu ponto é, você achar que você vai ganhar é uma coisa, você precisa ganhar. Você precisa Isso jogar. não pode ser uma mentalidade no Corinthians. Nós sabemos que estamos numa fase boa, nós sabemos que somos melhores. Então isso vai bastar, isso não vai bastar, porque o futebol às vezes vai, mas o futebol é jogado. Mas é jogado, é o 11 contra 11. Eu gosto muito de conversar com o torcedor, né? Gosto muito mesmo. Tem o segurança nosso aqui, o Bigodinho. O Bigodinho é estressado, o Bigodinho Não gosta poucas. O Corinthians, ele fala, o Corinthians jogou um joguinho, mais ou menos eu chego aqui pra parar a moto e ele já vem. Tu viu o Corinthians? Que não sei o que vem. Hoje, cheguei aqui pra parar a moto e ele já tava, que vergonha, que vergonha. É inacreditável o time do Corinthians jogar com o time daquele e não golear. Tá vendo? Tinha que ter metido não sei quantos gols. Eu falei, calma, Bigode, calma, porque os caras, realmente estavam. Mas ele estava bravo com o resultado ou com a entrega? Ele estava bravo com a entrega. Com a entrega, né? Com a entrega. Falei, calma, Bigode, porque calma, tem o jogo da volta. Trave, mas aí entra o que você falou da torcida, né? O corintiano se apega a isso, é uma característica dele. Como às vezes o Flamengo ganha por 2-0 e o rubro-negro tá bravo. Que não tentou fazer 4 ou 5 até o final. Pega pelo modelo de jogo do Tite, por exemplo. O Flamengo ganhar. Ou Flamengo... como às vezes o Santista, o time tá subindo, mas ele tá bravo porque não entrou o menino da base. Exatamente. São as características de cada torcida que tem a identidade do clube. O Flamengo foi campeão invicto do Campeonato Carioca, a torcida tava... E é bonito isso, é a característica de cada torcedor. Não tem explicação, mas eles são assim. Exatamente. É uma coisa que vai definindo. Porque o torcedor do outro time que hoje tá olhando fora, tá pensando assim, mas poxa, o Corinthians vai jogar, vai ganhar e tá tudo certo. Não, eu acho até que assim, que a gente está correndo o risco de desprezar que do outro lado tinham outros caras lutando e tal. Mas, gente, a diferença técnica é muito grande. É um abismo. Era o primeiro jogo de competição internacional da Universidade. Mas essa coisa da competição internacional, acho que também deveria entrar no Corinthians. Porque, às vezes, quando você tem aí, a gente discutiu muito nos últimos anos, times que são vencedores, que vencem muitas competições e que podem estar de barriga cheia. Não é ainda o caso desse Corinthians, né? Não pode estar... Pode. Não pode ter a sensação de que tá resolvido. Não tem nem como tá assim, porque é uma fase eliminatória, né? A gente está falando de uma fase eliminatória de um time que no final do ano passado ia ficar sem calendário. Então você não pode, o rei na barriga, né, que fala. Não tem como, você tem que competir, você tem que jogar. Pode falar. Não vai, fala. Não, porque assim, daqui a pouco pode ser o Barcelona de Guayaquil. Exato, a próxima fase... Por isso que eu falei na primeira hora em relação ao adversário. É quando você tem um adversário que o sarrafo é puxado. Claro. O adversário era mais fraco e acontece, gente. Acontece, por exemplo, às vezes você tem o seu time aí de pelado, você disputa campeonato no final de semana, você pega um adversário inferior, seu time não joga bem. Porque o sarrafo estava um pouco mais para baixo. É o toquinho a mais que você tenta dar, o drible, lance ali do Garro, a entrada que você não dá. Aquele lance ali do Garro que eu questionei foi isso. Tudo bem, estava dividido, estava apertado, mas de repente o Garro ia pegar, dar-lhe um chutão e não ia tentar dar o passe. Pimba, como você gosta de dizer, e não ia dar o passe. O Donan e também o Felipe Mota estão com a gente, então a gente chegou numa resposta. Qual seria? É a solução, tá bom? Felipe Mota e Donan participando direto da Argentina. Não pode jogar nunca contra a equipe mais fraca. Só pode jogar com... Só clássico. Só clássico, porque aí o sarrafo sobe, o foco aumenta. Agora, jogar contra time ruim não é negócio pra ninguém, hein? Só pode time bom. Olha a cara do Dodô. É isso. Dá sorte no sorteio, não. Imagina. O bom é cair no grupo da morte, né? Quando chega nessa fase. Uou! Caímos no grupo da morte, só estamos enfrentando 12 títulos na primeira fase, eu concordo. Assim, eu não acho que precisa pesar a mão. Assim, a gente sabe que está controlado, assim, para o segundo jogo. O time da venezuelano, a Universidade Central, é fraco. Mas é isso. Fraco é apelido, hein? Mas se esperava ontem ganhar. E assim, ganhar. 1-0, 2-0, não é? Não precisava meter 8 fora o baile, não é isso.
até pro Corinthians manobrar melhor a situação, assim, né? Ter mais margem. Peraí, no fim de semana tem mata-mata de Paulistão ou fase anterior. A gente sabe que o último jogo da fase de grupos do Paulistão não é importante, o Corinthians já tá super bem, mas concordo com a turma ali, assim, foi abaixo, mas é um abaixo que não liga sinal nenhum de alerta, só faz aquela coisa, maravilha, vamos ter que jogar um pouquinho mais um jogo da volta que poderia já estar muito encaminhado e que mesmo com um time mexido, o Corinthians vai ser favorito. Só que agora, depois de empatar o primeiro, quem é que vai arriscar colocar um time mexido para minimamente correr um risco de se virar um intervalo empatado, já vai ficar aquela coisa, ai meu Deus do céu, dona. Exatamente, eu estava escutando atentamente o debate e assim, a gente tinha uma expectativa, e falava ontem no Sport Center, de uma vitória do Corinthians pela diferença. Sim. E eu concordo com o termo que o Marra utilizou no início do programa. O adversário é horroroso. Horroroso. E não é aceitável você ter uma bola que poderia representar uma derrota para o Corinthians ontem. Praticamente no último lance do jogo, tem uma bola cruzada, cabeçada, que poderia ter decretado uma derrota do Corinthians para um time muito inferior. Quando se trata de Corinthians, quando se trata de uma competição continental que pode representar uma classificação futura e um retorno à Libertadores, e quando se trata mais ainda de uma equipe treinada pelo Ramon Dias, eu não estou falando em crise, tá? Mas a cobrança, ela tem que existir. A postura que o Corinthians teve em um jogo internacional foi inadmissível. Uma postura desconectada, uma postura passiva e um jogo importante. Você consegue uma vitória um pouco mais tranquila no jogo fora de casa, isso pode te proporcionar até um time um pouco mais mexido na volta, você preservar alguns dos seus jogadores pensando nessa volta, e isso não aconteceu. Eu confesso, assim, não acho que é crise, acho que o ano do Corinthians ainda é um ano extremamente positivo, ainda mais se a gente for pegar do segundo turno do Campeonato Brasileiro para cá, o Corinthians estaria numa primeira prateleira do futebol brasileiro, em rendimento, né? Total. Cresceu muito de nível. Mas tem que ter cobrança. Acho que o Ramon Dias tá coberto de razão quando ele não fica satisfeito. O time correu pouco. O time foi pouco intenso. Isso é inadmissível para o que o torcedor do Corinthians gosta de ver em campo. E eu concordo com o que o Marra falou sobre isso. E eu também gosto do meu time pulsando. É superior, mas não pode ser um futebol desaforado. Você tem que mostrar dentro de campo que você é superior. E o Corinthians não fez isso. E para mim a grande questão é a seguinte: contra o adversário venezuelano, tá controlado. Sim. Empatou fora, a gente imagina chegar em casa e atropelar. Mas na Libertadores, a quantidade de vezes que um clube brasileiro enfrenta um adversário em que há o favoritismo para o clube brasileiro, mas a diferença não é grande, não é abissal, e aí isso... A conta vem. Então, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil. Corinthians e Barcelona de Guayaquil, se isso se confirmar. O Corinthians é favorito. E jogar contra o Barcelona no Equador é um problema. Entendeu? E aí é que eu acho que é um pecado, muitas vezes, do ecossistema do futebol brasileiro, que assim, peito estufado aqui é Brasil e tal, que é uma certa arrogância às vezes. Nesse caso com a Venezuela, não é. Com o time venezuelano, não é. A Universidade Central tinha que ter ganhado e bem. Por quê? Porque vai jogar... Seja com o Barcelona de Guayaquil, seja com o Libertad, com o Olímpia. Jogos que você tem a cara do favorito, mas que a casa pode cair numa... Se você faz isso contra o Barcelona, Mari, a casa cai. Ontem me estressaram muito nesse programa, Marimar. E aí hoje eu tô tentando mudar um pouco o mood. Mudar um pouquinho. Mudar o Prates, né? Por isso que ele já... Rafael Prates, o combo, Prates e Bruno. Eu não entendi por quê. Não, você não. Você se salvou. Eu não entendi ainda. Mas o meu ponto é também assim, eu entendo o que o Felipe tá falando e eu acho que o torcedor fica preocupado. Mas a gente já viu que a mesma história não é copia e cola. Quando for contra o Barcelona de Guayaquil, a expectativa já é... Já é outra pegada. O tom da cobertura já é diferente. O tom do que o jogador enxerga ali já é diferente. Eu penso assim, eu tentando olhar pelo copo meio cheio nessa história, é que ainda bem que foi nessa fase contra a Universidade Central, entendeu? Já tomou o susto. Pronto, já foi, entendi. Ups, vacilei, galera, começou. Não dá mais. Foi mal, sorry, beleza. Eu não acho que o Corinthians... Isso vai ser uma verdade e que, assim, se aconteceu, isso vai acontecer. Acho que bom que aconteceu contra o time, como disse Donan e Mário Marra, fraco apelido. É que eu acho que tava cheio horroroso. De símbolos. Tava cheio de símbolos, sabe, assim. Símbolo de... o Corinthians, depois de alguns anos, entra na Libertadores trazendo uma expectativa pro torcedor. O Corinthians vai fazer a primeira partida da Libertadores. Eu sei que aquela de 12 era a fase de grupos. Mas era também na Venezuela.
símbolo do dia do nascimento do doutor Sócrates. Tava cheio de símbolos, você não podia. E na semana passada, a gente, os corintianos, valorizaram tanto essa história da camisa 8, né? 8, camisa pra agradar 10. o Garro. Primeiro jogo do Memphis na Libertadores. Você não podia frustrar tanto, assim, colocar o pé na realidade de forma tão dura, assim. Mas isso eu acho que é um pouco inconsciente também, né, do jogador, né? Então, Bruno, o jogo foi se desenhando para o Corinthians ganhar fácil. E aí você diminui, você não corre tanto, você não divide tanto. Você, naquele passe que você daria com 100% de certeza, você, não, vou dar uma arriscada aqui, vou fazer um mais longo. Aí você erra o passe, você perde a concentração. Aí começa... Sim, o outro time que é fraco começa a acreditar, falar, vou tentar aqui. 1-0 só? O Felipe Mota e o Donan ficaram conosco, né, Bruno? Claro. Sim, falei até o programa vai estar uma da tarde. E o Donan tá bravo. Tá com... Não conheço.